Acontece no Rio destaca nesta edição. Projeto da Câmara Municipal quer a normatização dos brinquedos coletivos na cidade. A questão dos transplantes no Rio é debatida por vereadores e representantes da saúde no plenário da Câmara. O stand-up não é só mais uma moda de verão passageira. O esporte veio para ficar. O Acontece no Rio está começando. Olá. Olá! A questão dos transplantes no Rio, da infraestrutura disponível e dos avanços que se quer para um bom atendimento da população foi tema de audiência pública na Câmara Municipal. Cerca de 60 mil brasileiros estão hoje na fila dos transplantes. A demora no processo de doação desperdiça órgãos e prolonga o sofrimento das famílias dos doadores. De acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil é o segundo país em números de transplantes e possui o maior programa público do mundo. No entanto, o sistema vem enfrentando problemas. Esse foi o tema debatido em audiência pública aqui na Câmara Municipal. Nós estamos enfrentando uma situação no Rio de Janeiro muito difícil, com serviços de transplante sendo fechados. Então, nós temos imensas filas de pessoas que estão necessitando serem beneficiadas através de um ato de amor, que é o ato de transplante de um tecido ou de um órgão. E o carioca, ele é uma pessoa muito amorosa. Via de regra, doa. Acontece que doa, mas não tem uma estrutura para aproveitar esse órgão e para fazer com que outras pessoas acamadas durante anos venham a reviver. Então, é o maior programa de ressocialização do mundo, onde falta no Rio de Janeiro justiça social, né? São as pessoas que têm um coração dilatado, que funciona mal, um fígado que já não funciona mais, um rim que já não filtra mais, ou mesmo uma córnea. Hoje a fila do transplante é imensa. E o Rio de Janeiro não possui um banco de olhos públicos. O único banco de olhos que existia era um banco de olhos particular, que foi seguidamente interditado pela Vigilância Sanitária. Transplantado há 11 anos, Roque Pereira da Silva conhece bem a realidade de quem aguarda na fila por um doador. O que nós estamos reivindicando aqui é dizer não ao fim do transplante, que abra outras unidades, que abra mais unidades, porque, na verdade, fazer campanha de doar órgão é muito fácil, agora na hora de captar não existe. Para o vereador Paulo Pinheiro, vogal da Comissão de Saúde, a sociedade não pode ser penalizada pela burocracia dos governos federal, estadual e do município. O sistema de saúde é muito complexo no seu arcabouço jurídico. O sistema de saúde tem parte federal, tem parte estadual e tem parte municipal. Mas um grupo da saúde, ele é único e apanha naturalmente de todos, que é o cidadão. O paciente, ele é do município do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro. Então, ele não quer saber se é federal, estadual ou municipal. Então, por isso, a Câmara, diante de uma situação como essa, a Comissão de Saúde resolveu chamar a ela a responsabilidade para que a gente possa ter uma audiência pública e ter caminhos para a resolução desse grave problema. Tem crianças morrendo, crianças na fila perdendo a esperança de ter o seu rim transplantado por causa da burocracia e da falta de sensibilidade do poder público. E privatizar não é a solução. O defensor público ressaltou os mecanismos aplicados pela lei com a finalidade de resguardar os direitos do cidadão. A Defensoria oficiou por diversas vezes ao Ministério da Saúde, foi nos prometida a recomposição de uma equipe médica, só que isso não aconteceu e a gota d'água foi o fato de que 2 crianças vieram a óbito e não nos sobrou outra alternativa que não ajuizar uma ação civil pública contra a União, pedindo a recomposição dessa equipe médica no prazo de 15 dias. E caso em pedido subsidiário, para que esses adultos e crianças fossem redirecionados para uma outra unidade hospitalar fora do estado, às custas da União, onde a União pudesse pagar a estada, o ato cirúrgico e o pós-operatório. Isso sob pena de imposição de multa, uma multa aí no valor de R$1 milhão por dia para o caso de descumprimento da decisão judicial. Disponível para a população desde 1995, o Disque Denúncia colabora com a segurança dos cariocas, que aprenderam no dia a dia e com resultados positivos a confiarem neste serviço, que é o tema da nossa entrevista de estúdio. Um serviço que está completando 18 anos e vem dando muito certo no Rio de Janeiro. Pelo menos é o que garante o coordenador do Disque Denúncia, Zeca Borges, que está aqui conosco no estúdio do Acontece no Rio. Seja muito bem-vindo. Obrigado.
Por gentileza, eu queria que o senhor começasse explicando como é que surgiu o Disque Denúncia no Rio de Janeiro. Olha, surgiu numa fase muito difícil do Rio de Janeiro, em que havia uma crise de sequestros, uma onda de sequestros, e nenhum empresário, nenhuma personalidade dessa cidade se sentia tranquilo, sua família ameaçada sempre, vários sequestros ocorrendo na cidade, e o Rio deixando de ser uma cidade tranquila para investimentos, muita coisa fugindo do Rio de Janeiro em termos de negócios. Então, um grupo de empresários, jornalistas, publicitários, se reuniu e decidiu dar um apoio ao governo na questão do combate à violência, inicialmente focado nessa questão de sequestros. Bom, e como é que foi dando certo? Quer dizer, na verdade, os senhores começaram a perceber que havia um retorno da população a partir de que momento? E até assim, o senhor poderia dizer um dia assim que foi o máximo de ligações? Olha, foi exatamente aconteceu dessa forma. Nós tínhamos, claro, uma ideia, mas era uma ideia muito mais em tese do que propriamente experimentada, de que sem o auxílio da população e sem a colaboração da população, muito pouco se podia fazer. E a polícia pode muito pouco sem auxílio da população. E nós começamos, então, o nosso programa em agosto. 1º de agosto, nós começamos a fazer propaganda nas televisões e o serviço começou a funcionar oficialmente. Nós estávamos, desde maio, já trabalhando em testes. E nós fomos apanhados de surpresa. Nós estávamos preparados para receber, na época, de 50 a 80 denúncias todo dia, tínhamos uma estrutura desse tipo, passamos a receber 150 a 200 informações da população todo dia. Tivemos que reestruturar todo o serviço. E agora com a entrada da UPP, como é que mudou o tipo de denúncia? Qual é o perfil agora? Mudou e mudou muito, porque nós tínhamos praticamente só denúncias sobre tráfico de drogas e violência na comunidade. E o morador não fazia sentido para ele, sob o domínio do tráfico, fazer uma denúncia sobre violência doméstica, por exemplo, porque ia trazer a polícia. E trazer a polícia era impossível naqueles tempos. Hoje, com as UPPs, o que nós temos mais são denúncias de ordem pública. Reclamações, queixas, muitas violências, aí já na área de violência doméstica, de abuso, de disputa entre vizinhos. Isso é uma questão muito mais de ordem pública do que o tráfico. As denúncias de tráfico caíram, obviamente caíram bastante, e o que nós temos mais hoje são denúncias de comportamento. O Disque Denúncia ainda dá preferência à denúncia feita por meio de telefone e não, digamos, pela internet. Por que acontece isso? A nossa garantia é a garantia de anonimato. Nós temos que garantir, proteger a identidade de quem denuncia. E, sinceramente, nós não temos convicção de que, através da internet, essa proteção seja muito efetiva. Nós temos visto pelo mundo inteiro sistemas bastante sólidos serem violados por outras pessoas, retirando as informações. Então, nós não nos sentimos ainda tranquilos. Recebemos informações, mas praticamente nós damos ênfase à denúncia por telefone. Bom, então o Disque Denúncia ainda tem muitas décadas pela frente, com certeza é um braço aqui da segurança no Rio de Janeiro. Nós temos muito ainda a aprender com a própria população, porque é a população que nos direciona para as demandas mais importantes. Quem nos dá isso, quem manda no Disque Denúncia é o denunciante, ele é que nos orienta. Então nós estamos aprendendo muito e esperamos continuar representando para o denunciante e para o policial alguma coisa a mais em termos de segurança. Por favor, o senhor poderia deixar um telefone e até o site também, para que as pessoas possam entrar em contato e fazer as denúncias? Nós recomendamos sempre, eu faço essa recomendação aqui, que as pessoas não investiguem. Deixem isso para a polícia. Mas se souber de alguma coisa, se tiver visto alguma coisa, liguem para nós no 2253-1177, que o anonimato é garantido e nós entraremos em contato com as autoridades para tentar resolver aquele problema. O site é www.disquedenuncia.org.br. Podem entrar lá e tem várias informações interessantes para isso. Nós, claro, usamos Facebook, usamos Twitter, tudo isso nós temos no Disque Denúncia. Bom, parabéns, né? Muito obrigada. E é com vocês.
Lembrando mais uma vez que o número do Disque Denúncia no Rio é 2253-1177. O anonimato é garantido. A normatização dos brinquedos em áreas públicas no Rio é um dos projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal. Este é um dos nossos assuntos depois do intervalo. Manutenção, fiscalização e mais segurança para as crianças que se divertem nos brinquedos públicos. Tudo isso está previsto num projeto de lei em andamento na Câmara Municipal. Isabela é moradora do bairro Peixoto, em Copacabana. Ela se preocupa com a segurança dos brinquedos. A gente toma super cuidado na hora de colocar no balanço, a gente olha para ver se os parafusos não estão soltos, se a corda não está enferrujada, a gente não vê, fiscalização, então a gente realmente fica preocupado. Sérgio mora há 10 anos no bairro e também se preocupa com a manutenção dos equipamentos. Seria importante, pelo menos, que tivesse uma placa de aviso explicando, uma placa informando qual foi a última data da manutenção, qual a idade daquele brinquedo, se o brinquedo é muito antigo, para pelo menos ter um controle das pessoas que frequentam aquela localidade. Mas agora, para garantir a segurança, um projeto de lei pretende impor uma normatização para esses equipamentos. O projeto de lei da vereadora Rosa Fernandes estabelece que brinquedos em parques de diversões, praças, entre outros, deverão ter placas informativas sobre vistoria técnica, manutenção e eventuais riscos na sua utilização. Hoje, vamos falar primeiro dos brinquedos de áreas públicas, os brinquedos de praças. Esses brinquedos, eles só têm manutenção esporadicamente quando a prefeitura libera contratos de manutenção. Então, se demorar a liberar um contrato de manutenção, também vai demorar a manutenção desses equipamentos. Passando para os equipamentos de maior porte, que são equipamentos particulares, que são os parques de diversões, onde a gente identifica uma série de acidentes graves que têm ocorrido ao longo do tempo. Esses equipamentos ficam numa condição muito mais grave, porque são equipamentos de grande porte, os acidentes geralmente são acidentes muito mais graves. No caso desses parques de diversões, de um modo geral, você não tem a vistoria exigida pela legislação do órgão público. Eles têm geralmente um engenheiro que dá um laudo, mas que não passa por uma vistoria rigorosa, periódica. Então, nesses casos, a gente exige que haja uma placa dizendo a data da última vistoria feita naquele parque, para que as pessoas possam se sentir seguras, com informações, inclusive, dos riscos de cada um desses equipamentos, deixando claro a idade, tipo de doenças que devem ser evitados os portadores de utilizar esses equipamentos. Então, assim, quanto mais informações e quanto mais vistoria, quanto mais seriedade nessa fiscalização, são menores os riscos de acidentes. Confira o resumo das atividades da semana na Câmara Municipal do Rio. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Jorge Luiz Habib, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A solenidade contou com a presença do vereador Jimmy Pereira. A iniciativa foi da vereadora Tânia Bastos. A presidente da Policlínica do Rio de Janeiro, Eliana Maria Carvalho da Silva, recebeu o título de cidadã honorária. Ainda na solenidade, o médico do Centro de Tratamento de Anomalias Crâniofaciais do Estado, Celso Lessa Garcia Júnior, e Manuel Eduardo Moioli Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, receberam um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador João Mendes de Jesus. Em comemoração aos 65 anos da independência de Israel, a vereadora Tereza Berger concedeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à diretora-geral do Colégio TTH Barilã, Tânia Regina Fux. O Hospital Municipal Rafael de Paula Souza, que teve a ala de ginecologia e serviços geral fechadas, foi tema de audiência pública na Câmara Municipal. A iniciativa foi da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar.
O coronel da Polícia Militar, Gilson Pita Lopes, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi da vereadora Rosa Fernandes. Em alusão ao Dia do Policial Militar, comemorado em 20 de abril, o vereador Márcio Garcia homenageou toda a corporação com a entrega de moções de congratulações e reconhecimento. Moradores e autoridades do Centro Histórico de Santa Teresa se reuniram no 4º encontro da 5ª Área Integrada de Segurança Pública no Salão Nobre da Câmara Municipal. Essas reuniões ocorrem mensalmente e é o espaço de cobrança de melhorias nos bairros. A iniciativa foi do vereador Paulo Messina. Trabalhadores da antiga empresa aérea Webjet participaram de audiência pública com a Comissão de Trabalho e Emprego. Eles reivindicam reintegração dos trabalhadores na empresa Gol, que comprou a companhia em julho de 2011. Quem já não viu na orla do Rio as pessoas em pé remando sobre uma prancha de surf? Pois é, este esporte veio como mais um modismo de verão e, pelo jeito, caiu no gosto dos cariocas. É o stand-up nas praias do Rio. Remar de pé em cima de uma prancha, semelhante à de surf, deixou de ser uma atividade despretensiosa e se tornou um esporte. Todos os verões aparecem novidades que acabam virando febre nas praias do Rio. Mas o verão acabou, o sol já não está tão forte, o céu tão azul e as pranchas continuam reinando nas águas cariocas. Parece que o modismo do stand-up veio para ficar. O stand-up, nos últimos anos, tornou-se um dos esportes que mais cresce no mundo. Nós já estamos aqui há 6 meses e veio para ficar com certeza, porque começou no Hawaii já há um tempão atrás e agora já está no mundo todo e está gigante. Em Amsterdã, tu chega lá nos Canadá, eles estão fazendo stand-up paddle, chega na França, chega em qualquer lugar do mundo, eles estão praticando stand-up e aqui está virando febre. O SUP, como é conhecido, tem suas origens nos surfistas havaianos dos anos 60, que remavam despretensiosamente em suas pranchas em dias de águas calmas. Rico foi um dos pioneiros da prática do esporte no Brasil. O stand-up ele se diferencia um pouco do surf porque ele é mais democrático, a família participa. O surf, você vai lá para o mar bom, passa o dia inteiro lá dentro do mar, volta cansado, aí sua mulher fica na areia, fica reclamando. O stand-up é uma coisa que você contempla mais a natureza, o stand-up de remada. Tem 2 tipos de stand-up. O stand-up nas ondas é o que eu gosto muito e o stand-up remada, né? Que você vai numa ilha, você pratica num lago, você pratica numa lagoa, né? Então isso é mais familiar. O pai anda, a mulher anda, os filhos andam, os amigos, é uma coisa mais social, né? E esse esporte vem crescendo muito no mundo inteiro, né? A tendência é que ele veio para ficar. E também ele trabalha o equilíbrio, você trabalha os membros superiores, os membros inferiores, né? Então é uma coisa bastante completa. E eu gosto muito, né? Um dos principais fatores por trás desse crescimento é que o esporte é de fácil acesso, além de ser divertido. Porque é um esporte que desde criancinha de 6 anos de idade, meu filho tem 4 anos, ele rema até pessoas mais idosas com 70 anos estão praticando todo dia, então é um esporte que todos podem fazer. A maioria das pessoas consegue ficar em pé já na primeira aula, entendeu? Obviamente cada um tem o seu tempo, assim, o principal que a gente passa é para as pessoas fazerem a terapia, terem um contato com o mar, entendeu? Independente da performance. Ela vai ficar em pé, normalmente elas ficam em pé na primeira aula, independente do peso, altura ou idade. Se não ficam na primeira aula, devido à condição do mar, que pode estar um pouquinho mais balançado, isso dificulta. Então, nas outras aulas, elas também, na segunda ou terceira, já vai ficar em pé com certeza. Erickson Nogueira veio de Manaus com os pais e quis experimentar o esporte. Recebeu as instruções e logo na primeira aula conseguiu ficar de pé. O pai, atento e orgulhoso, acompanhou cada remada do filho. Eu achei que era difícil, mas quando você pega a prática fica bem fácil. O pai se anima para que o menino continue a praticar o esporte, mas agora em outras águas. A gente é da terra do Rio, né? Do Rio ao Amazonas, Rio Negro, então não tem mar, não tem onda, então a água é sempre plana. Com certeza dá para fazer lá, com certeza.
Henrique deve ficar atento em qual prancha comprar para o filho. As pranchas elas têm modelos diferentes, são apropriados para diferentes modalidades. Tem uma modalidade race, que são as corridas. As pranchas são mais alongadas, mais estreitas, com bastante volume. Essas pranchas já não são recomendadas para as pessoas que estão aprendendo, por exemplo, que são as pranchas híbridas, que vocês podem ver aí no fundo, que tem um bico mais largo, são pranchas mais largas. Também tem as pranchas que nós chamamos Wave, os modelos Wave, que são para surfar, que são modelos menores também. Então, para quem está começando, o ideal é que seja uma prancha híbrida com bastante estabilidade e flutuação. Mas existe um grupo que não está muito feliz com a veloz popularização do stand-up. Adivinha qual? Os surfistas. Implica um pouco. Lá no arpoador, quando tem onda boa, a galera de stand-up tá lá pegando as ondas, a gente consegue pegar as ondas mais lá de trás. Então fica um pouco difícil para os surfistas conseguirem pegar onda. Aí eles dão uma implicada com a gente. Valeu, Rio. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo este programa, ele está na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!